Shalom, tudo bem? Interessante, né? No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus está em Cafarnaum e faz um discurso ali memorável. O capítulo 6 é um capítulo lindo no Evangelho de João. Empregando ali, nesse discurso, ele emprega a metáfora do pão como o seu corpo, né? Ou sua carne, né? E diz que para ter a vida eterna é necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. Essa é uma metáfora incrível, né? Essas metáforas ditas pelo Cristo não foram bem compreendidas naquela ocasião. Na realidade, ele somente esclareceu tempos depois, depois que ele realizou a sua última ceia de Pêssar com seus discípulos. Por falta de compreensão, na realidade, sobre as palavras do Cristo, aqueles que ouviram aquele discurso acharam que ele foi muito duro. Eles se escandalizaram e o abandonaram naquela ocasião. Nós vamos falar um pouco sobre esse episódio, um pouco. Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, Deus. Toda honra, louvor, glória, poder, majestade e autoridade são teus de eternidade a eternidade. Nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui e estudarmos a tua palavra. Por isso nós te rogamos, Pai, fala conosco e traz da tua sabedoria para que tenhamos o discernimento a respeito da tua vontade. Nas Escrituras, nós rogamos as tuas bênçãos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Então vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 6, né? Nesse capítulo 6 do Evangelho de João, nós podemos ler que Jesus está na Galileia, naquela região ali do lago, né, o mar da Galileia, o lago Tiberíades, né? E é nessa ocasião em que ele realiza a multiplicação dos pães. No capítulo 6 ali começa dessa forma, né? Ao final do dia, ele atravessa o lago e retorna para Cafarnaum, né? Depois de atravessar o lago ali num episódio muito interessante com seus discípulos. Ele se encontra com eles, né, caminhando nas águas. No dia seguinte, a multidão o encontrou do outro lado, mas ele deixou claro que eles, na realidade, estavam procurando por ele por causa dos pães que ele distribuiu. Essa foi uma primeira exortação naquele discurso, no capítulo 6. Ou seja, os discípulos, aquelas pessoas que o tinham ouvido num lado do lago, procuraram por ele do outro lado. Mas o Cristo já deixou claro, vocês estão atrás de mim porque vocês querem pão. É isso que ele já deixou logo de cara quando eles o encontrou. Essa foi realmente uma primeira exortação, né? E estava preparando para o que viria a seguir, né? Estimulado, né, o Cristo pelas perguntas daqueles que o estavam seguindo, o Cristo ele deu início, ele continuou na realidade um discurso que segundo eles foi duro demais e eles não queriam ouvir. Vamos ver alguns pontos-chave desse discurso. Vamos ler João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Como Cristo havia percebido que aquelas pessoas, né, estavam realmente agindo de modo muito fútil, na verdade procurando por ele, pelo pão, buscando apenas o pão que ele havia oferecido, ele responde em um tom mais elevado, um tom mais enérgico. Vocês estão atrás de mim só por causa do pão. Aquela exortação. Entretanto, ele vai mais longe e declara que o alimento mais importante é a palavra de Deus, que é eterna.
e que na realidade essa palavra alimentará todos aqueles, inclusive na vida eterna. Esse alimento é a palavra de Deus, a palavra em si nas Escrituras. Ela é o alimento que vai, inclusive, nos alimentar na vida eterna. E a vida, a palavra, está ali representada pelo próprio Cristo. E o Cristo, ele emprega essa metáfora para declarar, de outra forma, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é exatamente em torno dessa afirmação que ele monta toda a sua fala a partir daquele momento. Né? No versículo 27 ele deixa bem claro isso aí, deixa bem claro. E a partir daquele momento ele trabalha tudo em cima desse enfoque. Vamos ler o versículo 32. João 6:32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Glória a Deus. Se no versículo 27 ele disse, que era para trabalhar pela comida que não perece, mas permanece na vida eterna, aqui ele completa o assunto, o pensamento, lembrando aquelas pessoas que o próprio maná que os antepassados receberam no deserto pelas mãos de Moisés, ou pelo menos por intermédio de Moisés, porque Deus enviou diretamente do céu, mas Moisés esteve ali intercedendo. Foi o intermediário, vamos dizer assim, porta-voz. Né? O próprio maná que foi dado a eles, aos antepassados, aos israelitas no deserto, embora viesse da parte de Deus, foi um alimento que perecia. O alimento, o maná, ele perecia. De um dia para o outro já não tinha como guardar. Aliás, essa foi a ordem de Deus. Pega o suficiente para o seu dia. Para cada um, o que cada um vai comer no dia. Não guarda para outro dia. No outro dia ele já estava todo estragado. Né? Mas isso por quê? Presta atenção. O maná foi um alimento para o corpo físico. Não era um alimento para o espírito. O maná foi chamado de pão do céu. O maná foi chamado de pão do céu, para que estivesse bem firmado na mente e no coração daquelas pessoas que o verdadeiro alimento vem de Deus. E é disso que não podemos esquecer. Deus provê tudo em nossas vidas. Na realidade, falar dessa forma, embora não estejamos falando de um alimento espiritual, mas sim do físico, tudo isso tem como base a afirmação em Deuteronômio 8, que nós já falamos. Nem só de pão viverá o homem. Essa foi a declaração do próprio Deus para Moisés, para todo o povo de Israel. Nós já fizemos um estudo sobre esse ponto específico aqui no canal. Procura o alimento da alma. Nós vamos desenvolver um pouco mais sobre isso nesse estudo. Quem dá esse pão verdadeiro é o próprio Cristo, porque ele vem em nome do Senhor, em nome de Deus, sendo a si mesmo aquele que se oferece para alimentar pelo seu ensino, pela sua sabedoria, que é dada por Deus a todos nós. Ele é o símbolo do pão sem fermento, o matzá, que representa o seu corpo sem pecado. Nós falamos sobre isso também no estudo que fizemos aqui no canal, os ázimos da verdade. É interessante observarmos que quando Cristo mencionou ali Moisés, ao dizer que não dera pão do céu, ele se referia àquela passagem que nós temos nas Escrituras em Êxodo, capítulo 16, que narra o episódio em que os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão no deserto, um mês depois da saída do Egito. Como nós sabemos, o povo de Israel saiu do Egito, liberto da escravidão, na madrugada do dia 15 do mês de Abib. Hoje, dia 15 do mês de Nissan, no dia 15 do segundo mês, isso está bem claro, no capítulo 16 do livro de Êxodo, está bem claro lá, eles murmuraram e pediram por comida. Talvez se lembrando de que lá no Egito tivesse fartura, talvez se eles estivessem falando que estivessem com fartura, não seria bem isso, mas eles estavam murmurando. No Egito eles teriam carne, teriam outras coisas, frutas, e ali eles não estavam sem o que comer. É uma murmuração, ou foi uma murmuração. Deus já estava esperando por isso na realidade.
Já estava esperando que isso acontecesse. Não a murmuração propriamente dita, mas que Deus, Ele mesmo, sustentaria o povo no deserto. E, obviamente, Ele já estaria preparado. Já teria preparado o maná, o pão do céu, antecipando os fatos. Ou antecipando-se para os fatos, qualquer que seja. No primeiro mês, eles comeram o pão sem fermento e saíram do Egito. É o símbolo da libertação. No segundo mês, no dia 15, eles receberam o pão do céu e foram sustentados por Deus. Então Deus nos liberta e também nos sustenta. Isso é importante que se fique gravado. Ainda assim, na realidade, ainda assim, Deus já sabia que havia muito a ser ensinado ao povo. Um ano depois desse episódio, Deus estabeleceu essa mesma data, o dia 15 do segundo mês, como autorizada para celebrar uma segunda Pêssar no ano. Isso está em Números, capítulo 9. É a Pêssar Sheni. Na continuidade do seu discurso, o Cristo ele afirma mais de uma vez que ele mesmo é o pão da vida que desceu do céu. Olha que coisa interessante. Isso a gente pode ver nos versículos, no capítulo 6, do Evangelho de João, nos versículos 33, a gente pode ver nos versículos 38, a gente consegue ver isso aí no versículo 38, no versículo 41, no versículo 48, 50, no 51. Só aqui eu já reuni 6 passagens em que ele repete que ele é o pão do céu, o pão da vida que veio do céu. Aliás, tudo que ele fala nesse discurso sobre ser o pão, e para comer a sua carne, faz referência ao mesmo simbolismo do pão sem fermento, que é dado na Pêssar, quando ele mesmo diz aos seus discípulos que aquele pão é o seu corpo, que é dado por todos nós. Lá ele falou, esse é o meu corpo que é dado por vós. Porém, do mesmo modo que no deserto, os israelitas, em verdade, murmuraram contra Moisés e contra Arão por comida, aquelas pessoas também murmuraram por comida diante do Cristo. Foi esse paralelo que nós identificamos ali. Murmuraram principalmente porque o Cristo afirmou que ele mesmo era o pão do céu, a ponto de serem exortados mais uma vez, como está no versículo 43. O próprio Cristo fala, não fica murmurando não, pessoal. Não murmureis, ele fala lá no versículo 43. Mas vamos ler aqui com calma o versículo 45, para a gente falar um pouco mais a respeito desse discurso. João 6, 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Esse versículo, o versículo 45, é uma alusão livre a uma passagem do livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13, que diz que todos serão discípulos do Senhor. Também é uma alusão, uma referência ali, e está, na verdade, implícito no texto, é uma referência implícita à própria Torá, a lei do Senhor. Embora os evangelhos estejam escritos em grego, nós sabemos que tudo o que está neles refere-se a uma vida israelita, ou mesmo judaica, no sentido étnico, porque todos ali são judeus, todos na Bíblia ali. Portanto, nós não podemos excluir a possibilidade de o Cristo estar falando mais uma vez sobre a Torá de Deus. Nós sabemos que a palavra Torá, embora seja comumente traduzida por lei, a palavra em si significa instrução, ensino. Ou seja, a Torá de Deus compreende uma instrução para a vida, para a nossa vida aqui, para que possamos buscar a vida no reino. Um ensino sobre a maneira que Deus deseja para nós, um ensino sobre a nossa maneira de vivermos, que Deus deseja para todos nós. Essa instrução divina contida nos 5 livros de Moisés, ela está muito clara. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esse ensino está todo lá e é extremamente importante. Iluminado, revelado, dito diretamente por Deus a Moisés. Assim, diante dessa questão, nós podemos
aprender de Deus. E isso é ouvir a palavra do Senhor como a sua instrução para as nossas vidas. E ir até o Messias para aprender mais, aprender melhor, porque ele organiza melhor as ideias sem se prender às tradições, buscando a verdadeira sabedoria que vem do alto. Nós já falamos em outros estudos que o Cristo veio trazer a palavra que o Pai ordenou que ele falasse. E essa instrução nós devemos receber para termos uma vida digna, justa, sem pecados, uma vida de obediência como foi a vida do próprio Cristo. É exatamente isso. Vamos ao Cristo, na realidade, para receber o seu corpo. Um corpo que é como um pão sem fermento. E recebendo através dele a instrução que vem de Deus, nós possamos atingir a vida eterna. Vamos ver agora o versículo 58. Vamos ler. João 6, 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Mais uma vez o Cristo repete que ele é o pão do céu. Olha que coisa. Mais uma vez ele repete que ele é o pão do céu. Em seguida, ele diz que aqueles que comeram o maná morreram. O sentido dessa afirmação, na realidade, nós precisamos ter muita cautela, porque ele ultrapassa a letra do discurso por 3 motivos importantes. Ou seja, ele não está dizendo simplesmente que aquelas pessoas morreram, porque na realidade todos nós morremos, né? Vamos colocar assim, o primeiro motivo, pelo que o Cristo falou ali, né? Aqueles que comeram maná morreram. Primeiro, porque o maná nunca teve o propósito de provir a vida eterna. Então a gente não pode dizer que eles morreram porque comeram maná e o maná não dava vida eterna para eles. Não, não é isso. O pão que veio do céu naquela ocasião era o pão para o corpo físico. Ou seja, o maná sempre foi um alimento para o corpo físico. Os israelitas tinham que esperar o orvalho secar e depois pegar algo fino, assim que as escrituras dizem, algo fino como a geada que fica ali sobre a terra. Eles juntavam como se fossem flocos. Está em Êxodo 16. E a aparência dele, né, era como a semente de coentro. E tinha uma aparência realmente fina, como flocos, né, de cristal. Isso está em Números 11. Olha que coisa. Eu não consigo imaginar. Imagino algumas coisas, mas seria muito interessante, né, ter visto isso aí. Mas é o alimento que veio do céu. É a provisão de Deus. Ou foi para todo o povo a provisão de Deus. É inegável isso. Mas aquele pão não era o pão verdadeiro que na palavra do Cristo proveria a vida eterna. Vamos deixar isso bem claro. O maná foi enviado aos israelitas por Deus para alimento. Afinal, é óbvio, né? Deus já sabia disso, né? É óbvio pensar que um povo todo vivendo no deserto, qualquer que seja o tempo de permanência, necessitaria de alimentos e de água. E também é óbvio que Deus já soubesse disso. E, óbvio, já estava preparado, nós já falamos. Nós também cremos que também seja óbvio que o Cristo também soubesse disso. Ele também sabia disso que nós falamos, ou seja, que o maná era um alimento para o corpo físico e que Deus já estava preparado para prover o alimento para o povo no deserto. Ele já sabia. Quando fez aquele discurso, esse discurso nós estamos lendo alguns versículos. Então, logicamente, ele não pretendia, em hipótese alguma, comparar um alimento nitidamente para o corpo com algo, o corpo físico, né? O alimento para o corpo físico, com algo que pudesse oferecer a vida eterna. Ele faz uma comparação, um alimento para o corpo físico que também desceu do céu, por isso ele também foi chamado pão do céu, mas o corpo dele é um modelo como pão sem fermento, um pão ázimo, que vem a oferecer a vida eterna para aquele que dele se alimenta. É óbvio que isso não se trata de canibalismo. Talvez aqueles israelitas, os judeus na época ali, no discurso de Cristo, tivessem pensado sobre isso, mas não é isso. Não é disso que ele estava falando. É um simbolismo. Alimente-se das palavras do Cristo. Alimente-se daquilo que o Cristo está oferecendo, do ensino da sua sabedoria. E é isso que vai prover a vida eterna. O sangue ele tem outra finalidade. Nesse sentido, ele teria falado como um esclarecimento a respeito da expressão em si, pão do céu, usada no livro de Êxodo, apenas para dizer que, embora tenha vindo do céu para o povo, realmente não era o verdadeiro pão que dá a vida eterna.
Esse foi o primeiro motivo. Repito, o maná nunca teve o propósito de prover a vida eterna. Maravilha. O segundo motivo, né, o símbolo da condução ao caminho para a vida eterna é o corpo de Cristo, incorruptível. Esse simbolismo ficaria claro algum tempo depois, quando ocorreu a última Pêssar de Jesus com seus discípulos antes da morte na cruz. Assim, como o cordeiro, foi o símbolo da libertação do Egito, o maná foi o símbolo da provisão de Deus na vida de todo o povo. Deus é que provê tudo. Ele é o símbolo da provisão, não o símbolo da vida eterna. O símbolo da provisão é que Deus dá o alimento em sua casa, ele provê o alimento em nossa mesa. É basicamente isso. Tanto um quanto o outro, na realidade o pão sem fermento e o maná, eles são alimentos para o corpo físico, em verdade. E eles nos mostram que precisamos crer em Deus, que provê tudo em nossas vidas. É isso. O pão sem fermento, ele provê o alimento para o espírito, e o maná é o símbolo da provisão do Senhor para o corpo físico. O terceiro motivo, né, que eu posso dizer assim, certamente que todos nós vamos morrer um dia. E não é o fato de comer ou não o maná que traz alguma perspectiva diferente nessa questão. Então, o Cristo não estava falando exatamente sobre essa parte, né, sobre esse aspecto. Não é pelo fato deles terem comido maná que eles morreram, ou pelo fato deles não ter... Não, o maná é um alimento para o corpo físico. Também consideramos óbvio que o Cristo soubesse disso, ou seja, se ele era o alimento para o espírito, o maná, o alimento para o corpo físico, ele já sabia. Portanto, eu poderia dizer, né, quando Cristo falou a respeito dos pais, né, os antepassados que comeram maná e morreram, ele estava se referindo a um grupo específico de pessoas que morreram no deserto sob a provisão do Senhor. Ou seja, o Senhor estava provendo o alimento para eles. Além do maná vieram as codornizes. Ou seja, eles murmuraram e mesmo debaixo da provisão do Senhor. Ele estava falando de uma geração que saiu do Egito, mas não chegou à terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Essa geração, esse grupo, né, de pessoas que saiu, esse grupo que saiu do Egito, esses antepassados que saíram do Egito, eles praticaram a idolatria. O exemplo do bezerro de ouro, logo que saíram do Egito, né, em Êxodo 32, eles cobiçaram as coisas más, isso em Números 11, e eles murmuraram contra Deus em várias ocasiões, como em Êxodo 16, quando Deus mandou o maná, e também em Números 11, pela cobiça. E isso aconteceu tanto que Deus proibiu essa geração de entrar na Terra Prometida. Ou seja, somente aqueles que tiverem até 20 anos entrariam, junto com Josué e Caleb, e os demais não entrariam. Pela murmuração, eles não entraram na Terra Prometida. Debaixo da provisão de Deus, murmuraram e não entraram na Terra Prometida. Como Jesus estava com pessoas ali, em Cafarnaum, que estavam murmurando diante dele por pão, ele começou o discurso justamente exortando quanto a esse aspecto específico. Ou seja, ele pode muito bem ter mencionado os antepassados que murmuraram pela provisão de Deus para dizer, vamos dizer assim, de forma implícita, que eles morreram no deserto e não entraram na Terra Prometida, como um paralelo com aqueles que estavam diante dele e que, ao murmurarem, não aceitaram ou não estavam aceitando o verdadeiro pão que veio do céu, mas eles queriam somente o pão físico, né? O pão, o alimento para o corpo físico, e como consequência, não recebem a vida eterna. De qualquer modo, falamos, Deus proveu os dois. Lembre-se, cuidado com as murmurações, porque isso pode bloquear a entrada na Terra Prometida. Deus provê tudo em nossas vidas. Creia nisso. Por isso, esse discurso que o Cristo estava fazendo foi duro para aquelas pessoas, porque logo em seguida eles se afastaram dele, por ter sido confrontadas. Aquelas pessoas foram confrontadas, né, no seu comportamento, nas suas atitudes. É isso que está no versículo 60 do capítulo 6. Vamos ler. João 6, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir?
Glória a Deus. Ao invés de morrerem ao fio da espada, serem engolidos pela terra ou ainda perecerem no deserto ou coisa parecida, não aconteceu ali, né? Eles não receberam a vida eterna. Ou não receberiam a vida eterna por rejeitarem o verdadeiro pão que veio do céu. Porque tão logo esse discurso foi feito, eles saíram de perto de Jesus, eles deixaram de segui-lo. O discurso do Cristo, na realidade, né, por trás do que foi falado, traz um princípio. Por trás daquela letra, né, vamos dizer assim. Na realidade, ele mexeu no passado daquelas pessoas, ele tocou no passado daquelas pessoas ao falar da história de Israel e da experiência dos antepassados na saída do Egito, a experiência que eles tiveram no deserto, logo depois da saída do Egito, porque eles saíram do Egito e foram para o deserto. Mexer nesse passado é vital, gente. É vital, porque, pensa bem, é lá que estão as nossas feridas, as feridas da alma, estão lá no passado. É lá que estão as questões que precisam ser resolvidas. Não adianta varrer a sujeira para baixo do tapete. Em muitos casos, lá também estão as coisas das quais precisamos renunciar. O passado nos amarra conforme o tenhamos vivido. Serve de âncora para o nosso caminho, e se não houver um tratamento adequado e uma consciência de que as nossas escolhas determinam o rumo da viagem que temos que fazer. A gente tem que escolher bem, mas quando a gente escolhe mal, isso fica lá registrado. A gente tem que voltar e ir desamarrando esses nós. Pedindo perdão, por exemplo, para algumas coisas, renunciando. Normalmente, quando as pessoas são confrontadas com as suas atitudes, o seu modo de vida diante da palavra de Deus, elas se recolhem e se fecham, não permitindo que haja um verdadeiro agir do Espírito em sua vida, guardando para si coisas que deveriam ser jogadas fora. Como falamos no nosso estudo anterior, apesar de todo o envolvimento com a palavra de Deus, é possível que ainda falte alguma coisa para nos desvencilharmos dessas amarras, coisas que nos prendem ao passado. É preciso renunciar, né? E isso nos confronta, por isso que ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir ser confrontado. Ninguém quer ouvir que precisa renunciar sobre certas coisas. Ninguém quer ouvir que precisa deixar certas coisas. Que precisa tirar certas coisas da sua mala para poder viajar para o reino de Deus. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer fazer as coisas da melhor forma possível, mas assim, da forma mais fácil. Mas a palavra que o Cristo traz não é a palavra fácil, é uma palavra de forja. Uma palavra que nos prepara verdadeiramente para cumprirmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E o nosso propósito, a gente não pode cumprir achando que as coisas vão cair do céu, como o pão, como o maná. Deus provê, mas não é desse jeito hoje. Aquilo foi uma necessidade transitória, por isso aconteceu daquela forma. Mas nós temos que trabalhar para que a provisão do Senhor esteja sempre em nossas mãos. Mas nós temos que trabalhar. Não podemos deixar assim ao léu, à toa. Não podemos deixar sem um controle, sem uma atenção das nossas mãos, vamos dizer assim, para que Deus possa abençoar, como se diz, a obra das nossas mãos. Isso não é desarrazoado, não. Afinal, nós temos que nos apresentar aprovados diante do altar do Senhor. E aí aquela história, né? É o que eu falo. Se para isso for preciso nós nos confrontarmos com a nossa própria história, olharmos no espelho, né? É importante aceitar aquilo que nos vem como uma exortação em espírito, abrirmos o nosso coração e deixarmos fluir realmente o espírito em nosso modo de ser, em nossa vida, operando a cura quando for necessário, né? Fortalecendo para a renúncia daquilo que é necessário ser renunciado, daquilo que na vida fica nos impedindo de avançar de forma correta, avançar de forma livre, para que no final nós possamos encontrar as portas do reino abertas, para que as portas do reino não estejam fechadas para nós. Nós precisamos. E lembre-se, essa porta é estreita. A gente não pode buscar o caminho largo, a gente tem que buscar o caminho estreito. E o caminho estreito é difícil. Um caminho estreito, qualquer passinho para o lado você já está fora dele. Mas um caminho largo, você pode andar para lá e para cá e ainda não sai do caminho. Só que o caminho largo é fácil. Qualquer um anda por ele. Não é forjado.
Tem que tomar cuidado com isso. Enfim, né, eu quero dizer para você assim, ó, acredite, acredite, tenha fé. O pão do céu é um pão ázimo, não deixa de ser. Ele é um pão ázimo, esse maná é um pão ázimo, sem fermento, sem pecado, sem sujeira, né? Esse pão do céu nos alimenta a alma com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta sempre. Se nós nos alimentarmos desse pão do céu, o corpo de Cristo, glória a Deus, nós seremos ressuscitados no último dia. Ele fala isso diversas vezes no capítulo 6 de João. Nós seremos ressuscitados naquele último dia. Mas cuidado, se houver murmuração, nós seremos afastados dele e das portas do reino. É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Que Deus te abençoe, a você e a sua família, para a honra e glória dele. Shalom.